Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens chamada O Caminho do Milagre. Esse é o nosso último episódio, o episódio 3, onde nós vamos falar sobre o encontro com Cristo, a conversão, onde nós estamos falando sobre um cego de nascença que foi curado por Jesus. Esse episódio se passa na Bíblia, no livro de João, no capítulo 9, a partir do versículo 1. Hoje, especificamente, a gente vai começar estudando a partir do versículo 35, mas se vocês quiserem ver as mensagens anteriores, estudar também melhor esse tema e meditar realmente naquilo que o Espírito Santo quer que a gente aprenda, é só ver os outros episódios, o primeiro e o segundo, que vai estar bem explicado lá. Mas antes, vamos começar? Bom, a gente vai fazer a leitura desses versículos e a gente vai começar a explanar o que cada versículo quer dizer. A gente vai estar falando agora sobre esse homem que era cego e foi curado e agora ele se encontra com Jesus. Ele já havia sido expulso da sinagoga pelos fariseus, ele já havia passado ali pela incredulidade das outras pessoas, mesmo ele sendo testemunho vivo das obras de Cristo, as outras pessoas ainda não criam que o Senhor Jesus cura e que o Senhor Jesus é Deus. Mas vamos fazer essa leitura e vamos explanar mais sobre esse texto. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: "Crês tu no Filho do Homem?" Ele respondeu e disse: "Quem é, Senhor, para que eu nele creia?" E Jesus lhe disse: "Já o tens visto, e é o que fala contigo." Então afirmou ele: "Creio, Senhor", e o adorou. Prosseguiu Jesus: "Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos." Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: "Acaso também nós somos cegos?" Respondeu-lhe Jesus: "Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado." A primeira coisa que nós podemos ver aqui é a rejeição humana. A gente percebe aqui como aquele homem foi expulso da sinagoga pelo testemunho de Cristo. Ele não foi expulso da sinagoga porque ele estava vivendo uma vida de pecado, porque ele estava ali maltratando as outras pessoas, porque ele havia prejudicado os outros. Não, ele havia sido expulso da sinagoga porque Jesus havia curado ele e ele falou: "Jesus me curou, Jesus não tem pecado, Jesus, ele fez uma transformação na minha vida, ele deu a vista a um cego de nascença." E até os pais dele ficaram com medo de ser expulso da sinagoga, mas ele não, e ele foi fiel até o fim, e ele foi expulso da sinagoga. Depois de confessar os feitos de Jesus, aquele homem que havia sido cego foi expulso pelos fariseus. Depois de confessarmos a Cristo, sofreremos o desprezo humano, e esse é um caminho que todo cristão vai passar, infelizmente. A gente vai passar pelo desprezo humano, a gente vai passar pelo riso das pessoas, a gente vai passar assim, não que nós venhamos ser incrédulos, mas a gente vai ver a incredulidade na vida de outras pessoas. Então nós percebemos aqui essa rejeição que aquele homem enfrentou, mas ele foi firme até o fim, ele perseverou até o fim. Então nós percebemos aqui que aquele homem, ele mesmo passando por aquele momento de rejeição, ele foi fiel até o fim. Nós devemos seguir esse exemplo, nós não podemos recuar na nossa fé. Outra coisa que nós vemos aqui é o encontro que ele teve com Cristo, quando o versículo diz: "Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem?" Então perceba que Jesus já estava sabendo e Jesus foi até aquele homem. Quando o desprezo humano entra, é aí que o socorro divino aparece. Quando o desprezo humano se manifestou ali, expulsando aquele homem da sinagoga, Jesus, ele veio e se manifestou àquele homem. Ele falou: "Olha, sou eu que fiz o milagre na sua vida." Então a gente percebe aqui que Jesus, ele se manifestou àquele homem, ele apareceu para aquele homem e aquele homem creu em Jesus, ele teve um encontro com Cristo. Quando Cristo nos encontra, a nossa vida é transformada e mudada para sempre por ele. O encontro com o Senhor é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. Então nós sabemos disso, que o Senhor é a melhor coisa, o Senhor é o maior tesouro, o Senhor é a melhor coisa que pode acontecer para alguém. E ele se apresenta até os dias de hoje na vida de cada pessoa que quer conhecer a ele. Então nós devemos sim, se as pessoas aí que estão me assistindo não têm um encontro com Jesus, ore e peça: "Senhor, eu quero me encontrar com o Senhor." Assim como aquele cego de nascença teve encontro com o Senhor, eu também quero. E peça, porque ele vai mostrar, ele vai aparecer ali, não fisicamente, né, como ali naquele tempo, mas ele vai se manifestar na palavra, ele vai usar alguma situação, alguma ocasião, e ele vai ali mostrar que ele cuida de vocês também. Então a gente percebe aqui também esse desconhecimento daquele homem, que ele não conhecia Jesus de vista. Ele sabia que Jesus tinha feito um milagre na vida dele, mas ele não conhecia olhando para ele. E a gente vê isso quando o versículo diz: "Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que nele creia?"
Então a gente percebe aqui quando Jesus fala, você crê no Filho do Homem? Você crê em mim? Ele fala, Senhor, quem é esse Filho do Homem? Para mim crer nele, mas o Senhor Jesus sabia que aquele homem estava falando aquilo por ingenuidade, porque realmente ele não conhecia. Ele não era como os fariseus que eram duros de coração, mas ele realmente estava sendo sincero. Mesmo tendo sido curado por Jesus, aquele ex-cego não tinha um conhecimento muito profundo sobre Deus, sobre Cristo mais especificamente. Precisamos ler e meditar nas Escrituras, pois essa é a principal forma de conhecer o Senhor Jesus. Nós precisamos conhecer a Cristo profundamente, nós precisamos conhecer a Cristo na palavra, nós precisamos conhecer o Senhor Jesus lendo, meditando, orando, falando sobre Ele. Nós precisamos levar Jesus também às outras pessoas, nós precisamos ser testemunhas vivas do Evangelho. Outra coisa que nós vemos é quando Jesus se apresenta para aquele homem e fala, sou eu mesmo. E isso fica muito explícito quando o versículo 37 diz, e Jesus lhe disse, já o tens visto, é o que fala contigo. Então a gente percebe aqui que Jesus ele se apresenta. Jesus se apresentou para ele, para aquele ex-cego, e se apresenta para nós até hoje, pois ele deseja que nós o conheçamos verdadeiramente. Assim como ele se apresentou para aquele homem que fora antes curado, que fora curado por ele. Ele mudou o estado daquele homem, mudou a vida daquele homem, e aquele homem foi salvo por Jesus. Ele foi curado e foi salvo. Nós podemos perceber aqui que Jesus é bondoso, Jesus é misericordioso, Cristo é maravilhoso, Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele é o que liberta, é aquele que salva, é aquele que restaura, é aquele que cura. Então nós precisamos sim ter os nossos parâmetros fixos nele, ter os nossos olhos fixos nele, e não abandoná-lo por nada, não abandoná-lo frente à perseguição, frente à rejeição humana, frente à expulsão de muita, como aquele homem enfrentou a expulsão até da sinagoga, dos lugares religiosos ali que talvez ele estivesse até acostumado a frequentar, mas ele enfrentou a perseguição, mas ele não negou sua fé, ele foi fiel até o fim. E a gente vê também a confissão de fé, ele confessou a Cristo com suas palavras, e isso fica muito claro quando o versículo 38 diz assim, então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Então, além de confessar com as suas palavras, ele também adorou Jesus. Quando confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, uma prova de fé estamos exercendo. Então, quando a gente fala para Jesus, eu creio no Senhor e confia de verdade, então nós precisamos entender que a gente não pode negar Jesus frente às perseguições. E nós precisamos confessar Jesus com tudo que há em nós, com as nossas palavras, mas principalmente com as nossas obras. Testemunhando a Ele em todos os lugares, com todas as pessoas, de todas as formas. Nós precisamos confessar Jesus na nossa fé e nós precisamos crer que Ele é fiel. Sabe? Muitas vezes a gente até fala, a gente confessa, eu creio que Jesus pode todas essas coisas, mas vindo a perseguição a gente se espanta, vindo a adversidade, vindo os momentos ruins, a gente esfria na fé, mas nós não podemos ser assim, nós precisamos fazer valer as nossas palavras e nós precisamos crer em Jesus com todo o nosso coração e não negarmos Ele, não sermos desconfiados e não darmos para trás. Mas nós precisamos realmente ficar firmes nele, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é uma promessa do Senhor para a vida daqueles que vão ser perseverantes, que não vão negá-lo. Outra coisa que nós vemos aqui é o juízo, quando o versículo 39 diz, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Então Jesus, além de curar aquele homem confessar a sua fé em Cristo, ele também falou o seu juízo. Ele falou assim, olha, eu vim para o mundo para deixar aqueles que não veem vendo e aqueles que veem se tornem cegos. Ou seja, Jesus é o único que pode julgar retamente, pois ele é o justo juiz. E ele foi o único a pagar o preço pelas nossas almas. Ele foi o único a pagar o preço por cada vida existente na face dessa terra. Ele já pagou o preço por todo ser humano. Mas ele também quer que nós venhamos confessar os nossos pecados a ele, e ele é fiel e justo para nos perdoar. Então que nós venhamos aproveitar a oportunidade e realmente se convertermos ao Senhor Jesus a cada dia, darmos prova da nossa fé. Então nós devemos sim saber que o Senhor Jesus é o justo juiz e um dia ele julgará toda a humanidade. Um dia, o dia do juízo final está reservado para aquelas pessoas também que não creram no Senhor Jesus, que foram incrédulos e duros de coração, assim como os fariseus, que negaram a Jesus, achavam que ele era um pecador, achavam que ele era um arruaceiro. Mas não, o Senhor Jesus é Deus e ele cuida dos seus, ele cuida de cada filho dele, cada ovelha do seu aprisco. Nós vemos também o não reconhecimento e a miséria do pecado, quando o versículo diz, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Então eles mesmos falaram assim, para nós essa indireta aí que você está dando, é o que eles queriam falar com outras palavras. Aqueles fariseus não reconheciam o seu próprio pecado e a sua miséria pessoal, por isso eles eram os mais pecadores e miseráveis espiritualmente. Como até o Senhor vai falar,
vocês não são cegos não, vocês têm visão, só que vocês querem continuar no pecado de vocês. É como a gente vê até hoje, pessoas que têm a visão, pessoas que o Senhor vai lá e fala, olha, eu sou o Senhor Jesus, olha, eu paguei o preço pela salvação. Ele usa pessoas para falar isso. E as pessoas falam, não, eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que não existe só uma porta para salvação, não. Eu acho que não é desse jeito, não. Eu não sou tão pecador assim, eu sou bonzinho. Não, eu faço coisas boas. E essas pessoas não querem se render ao Senhor Jesus, elas não se arrependem do pecado, mas elas querem continuar no seu caminho com a porta larga. Então essas pessoas vão ter assim o dia do juízo eterno, como aqueles fariseus vão ter. E a gente precisa ser muito atento a isso, porque a gente não sabe que dia o Senhor vai chegar. Pode ser agora, pode ser daqui a 5 anos, a 1 ano, daqui a 1 hora, daqui a 20 minutos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, mas vai acontecer. Mesmo sendo, pode parecer demorada no nosso cronograma, no nosso calendário pequeno, mas um dia essa volta vai ocorrer. E a gente sabe que o Senhor vai vir para acertar as contas. Ele já veio a primeira vez para trazer a salvação ao mundo, mas a segunda vez ele veio para trazer juízo. E ele vai julgar todas as pessoas. Então nós percebemos aqui também, como eu falei, esse não reconhecimento da miséria e do pecado pessoal, e a gente vê a hipocrisia, como aqueles fariseus eram hipócritas, porque eles não se colocavam naquele lugar de pecado, como naquele lugar de pecadores, eles não buscavam arrependimento, mas eles buscavam sim, a soberba deles, o juízo deles, eles achavam que sempre eles estavam certos. E a gente vai ver isso quando o versículo diz: respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Os mais pecadores são aqueles que se mais acham perfeitos. São aqueles que eles acham que eles mesmos não têm o que mudar. Eles acham que eles são perfeitos, eles acham que eles são irrepreensíveis, mas são os mais pecadores. Se dizemos que não temos pecado, já mentimos, já cometemos pecado, porque todos nós já somos nascidos da iniquidade. Os que não reconheceram seu pecado e não acham espaço para arrependimento vão sofrer o juízo eterno, vão sofrer as consequências eternas, o castigo eterno, e o inferno está preparado para Satanás e seus demônios e para todos aqueles que foram rebeldes contra o Senhor, não quiseram ouvir sua voz, não quiseram mudar de vida, não quiseram mudar suas atitudes. Então o inferno já está preparado para essas pessoas, que nós não venhamos fazer parte desse grupo, mas que nós realmente venhamos estar à direita do Senhor, sendo ovelhas do seu aprisco e realmente sendo obedientes a Ele, tendo o nosso coração mudado todos os dias pelo Espírito Santo, um coração cada vez mais limpo, um coração cada vez mais perdoador, um coração cada vez mais misericordioso e cada vez menos cheio da nossa natureza própria. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e que nós venhamos seguir o exemplo daquele homem que foi fiel até o fim, mesmo sendo expulso da sinagoga, mesmo sofrendo retaliação, mesmo sofrendo ali perseguição, mesmo sofrendo ali até a dureza de coração daqueles fariseus. Ele não negou a fé, ele perseverou até o fim. E como eu falei, aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é uma promessa bíblica. E essa promessa se cumpre sim. E vai se cumprir na vida de todos aqueles que vão perseverar. Que não vão negar o Senhor Jesus. Mas vão ser testemunhas vivas dos milagres, da transformação, da salvação, da cura, da libertação que o Senhor já operou. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que nós possamos crescer em conhecimento. E que nós venhamos crescer no ensino do Espírito Santo. Tchau!